Dominando a arte de falar em público. 8 segredos para superar o medo e turbinar a sua carreira. Livro por Michael Gelb. Você tem medo de falar em público? Milhões de pessoas compartilham esta fobia, mas a solução. O renomado palestrante profissional e coach Michael Gelb oferece 8 segredos transformacionais que vão suprir as suas necessidades de falar em público. Para completar, ele ilustra as suas lições com histórias envolventes e esclarecedoras da sua própria experiência. Com os insights do autor, você logo vai estar mais do que preparado para partilhar suas ideias com confiança. Ideias fundamentais. Muitas pessoas temem falar em público, mas você pode seguir 8 passos para transformar o seu medo em energia positiva e se tornar um grande orador. Visualize-se como um apresentador profissional realizado. Quando for a hora de se apresentar, esqueça de si mesmo. Crie empatia com o seu público. Aplique o processo mapeamento mental para planejar as suas apresentações. Siga a abordagem PROPAR para tornar suas apresentações mais memoráveis. Outros fatores, além da sua maneira de falar, também afetam a sua apresentação. Preste atenção neles. Transmita sua mensagem de forma clara e precisa, escolhendo as palavras certas. Certifique-se de que suas palavras estejam alinhadas com a sua linguagem corporal. Influencie o seu público imitando as habilidades dos vendedores eficazes. Para ser um orador dinâmico, pratique constantemente e busque críticas construtivas. Resumo: muitas pessoas temem falar em público, mas você pode seguir 8 passos para transformar o seu medo em energia positiva e se tornar um grande orador. A manchete de um artigo recente do jornal London Times proclamava o resultado de uma pesquisa científica. Falar em público é pior que a morte para a maioria das pessoas. O medo de falar em público pode ter consequências substanciais no mundo interconectado de hoje. Não conseguir falar bem pode prejudicar sua carreira e crescimento pessoal. O medo é seu amigo. Ele vai manter a sua mente aguçada e focada enquanto você aprende a lidar com ele, sem se deixar intimidar. Este medo geralmente faz com que as pessoas evitem falar em público, e quando precisam falar, elas se agarram ao púlpito, olham para a plateia em pânico e partilham a sua mensagem em um tom monótono, apressado. Se falar em público assusta você, aceite que está tudo bem se sentir assim. Muitas pessoas sofrem disso, mas entenda que você pode transformar o seu medo em uma fonte de alta energia e propósito. Ao controlar o seu medo de falar em público, você vai ser capaz de concentrar o seu pensamento e otimizar sua preparação e apresentação para se tornar um palestrante e apresentador mais eficaz. Muitos dos principais oradores, atores ou cantores aprenderam a substituir o medo pelo foco. Eles não tentam evitar a sensação do frio nos seus estômagos. Eles potencializam esta sensação de forma positiva. Falar em público com convicção exige que você reflita no objetivo da mensagem e se dedique às fases de pesquisa, planejamento e preparação. Além disso, aplique as técnicas e métodos praticados para tornar sua apresentação atraente e memorável. Quase todos, não importa qual seja o seu ponto de vista, ou seu nível de introversão ou extroversão, podem aprender a apresentar com sucesso. Comece aplicando as 8 estratégias a seguir. Visualize-se como um apresentador profissional realizado. Ao atribuir a si mesmo mentalmente este status, você vai levar a sério a ideia de ser um apresentador de alta qualidade. Para isso, comece a desenvolver suas habilidades. Se você não sabe do que está falando ou por que está falando sobre este tema, provavelmente não deveria sequer abrir a boca. Os apresentadores profissionais não se complicam quando falam. Eles têm um plano claro e cuidadoso e uma consciência dos fatores que desejam controlar. Para começar, torne-se um aprendiz ávido da arte de falar em público e o que isso acarreta. Estude o que funciona e o que não funciona. Com o tempo, você vai aprimorar as suas competências,
Ao fazer isso, você colocará seus medos de lado, aprendendo a fazer com que o falar em público deixe de ser uma tarefa árdua e se transforme em um momento de alegria. Quando for a hora de se apresentar, esqueça de si mesmo. Crie empatia com seu público. Para se livrar do seu nervosismo ao falar, concentre-se no seu público. Pense no que é importante para ele. Seja empático e coloque as necessidades dos ouvintes em primeiro lugar. O medo do fracasso e do constrangimento leva as pessoas a se concentrarem excessivamente em si mesmas e não no público. O seu objetivo não é chamar atenção para si mesmo, é atender aos requisitos, sejam eles quais forem, do seu público, grande ou pequeno. Você está proporcionando benefício ao compartilhar as informações de que eles precisam para impulsionar seus empregos ou suas vidas. Ao se concentrar nessa meta, vai ser mais fácil esquecer qualquer inquietação. Aplique o processo mapeamento mental para planejar suas apresentações. Planejar suas apresentações pode ser frustrante. A maioria das pessoas pensa de maneira linear e muitas vezes confia em esboços e resumos para organizar os pensamentos. No entanto, a geração de ideias raramente é linear. O mapeamento mental, mind mapping, um conceito desenvolvido pelo educador Tony Buzan, é uma ferramenta eficaz para planejar e organizar apresentações. Para muitas pessoas, o processo de preparação de uma apresentação é repleto de frustração, ansiedade e ideias descartadas. Quando a maioria das pessoas pensa, os seus insights e ideias se agrupam. Com um mapa mental, você pode transferir esse conteúdo mental para o papel. Os mapas mentais utilizam palavras-chave, imagens e cores para tornar suas ideias e anotações mais memoráveis. Inicie o seu mapa mental com um símbolo ou uma imagem no centro da sua página. Defina a palavra-chave e as conecte com linhas que irradiam da sua imagem central, unificando palavras e ideias. Prefira imprimir as palavras-chave em vez de escrevê-las à mão para que sejam mais fáceis de serem lidas e lembradas rapidamente. Após definir e rotular o máximo de ideias, você pode organizá-las mais facilmente. Siga a abordagem PROPAR para tornar suas apresentações mais memoráveis. O seu público precisa compreender e lembrar as informações que você está oferecendo. Implementar a abordagem PROPAR para tornar o seu conteúdo memorável. Primazia. As primeiras impressões geralmente contam mais. Portanto, organize as informações da apresentação de acordo. Repetição. Quanto mais você repete algo, mais o seu público se lembra. Destaque. Ideias incomuns ficam gravadas na mente. Associação pessoal. Quanto mais relevante for a sua informação, maior será a probabilidade de as pessoas se lembrarem dela. Ideias recentes. As pessoas se lembram melhor do que ouviram da última vez. Considere isso ao determinar como encerrar suas apresentações. Outros fatores, além da sua maneira de falar, também afetam a sua apresentação. Preste atenção neles. Não importa quem você seja ou do que está falando, trate a sua apresentação como um show envolvente que precisa cativar o seu público. Preste atenção nos detalhes que você normalmente não leva em conta. Por exemplo, certifique-se de que a iluminação da sala não seja apenas adequada, mas boa. O mesmo serve para a temperatura e acústica da sala. A única maneira fácil de tornar 50% mais valioso, no mínimo, é aprimorando as suas habilidades de comunicação, tanto escritas quanto verbais. Warren Buffett. Nenhuma forma de apresentar é mais difícil do que a comédia. Então você pode aprender muito com o astro de televisão e comediante Jerry Seinfeld. Para ele, quando se trata de falar em público, os ouvintes fazem 80% do trabalho. Transmita sua mensagem de forma clara e precisa, escolhendo as palavras certas. As palavras que você escolhe definem você. Ao planejar suas apresentações, selecione as palavras com cuidado. Elas devem ser precisas, não use frases banais ou clichês. Esforçar-se para ser original compensa em termos de envolvimento do público. Os palestrantes profissionais adoram encontrar a palavra frase ou metáfora certa para expressar o que gostaríamos de dizer, e entendemos que a habilidade com as palavras reflete e apoia a clareza de pensamento. Elimine vícios e interjeições habituais,
como o famigerado né. Não use jargões, a menos que todos na plateia saibam o que significam as palavras do seu vocabulário especializado. Expanda o seu léxico. Leia escritores de qualidade e aprenda com palestrantes dinâmicos. Certifique-se de que suas palavras estejam alinhadas com a sua linguagem corporal. A linguagem corporal é uma comunicação não verbal. Preste atenção à sua postura, movimento das mãos, contato visual e tom de voz. Assim como as palavras, esses elementos da sua apresentação comunicam informações importantes ao público. Sorria, respire com tranquilidade e mantenha o corpo relaxado. Quem você é comunica mais do que o que você diz. Se as suas palavras comunicam uma mensagem e a sua linguagem corporal comunica outra, você vai prejudicar sua credibilidade. Como diz um provérbio chinês, cuidado com o homem cujo estômago não se move quando ele ri. Permita que a sua paixão autêntica pelo assunto irradie. Desta forma você parece mais natural e menos rígido. Influencie o seu público imitando a habilidade dos vendedores eficazes. Você pode não ser um vendedor, mas certamente precisa vender algo. Os advogados vendem os seus casos aos júris. Os médicos vendem tratamentos aos pacientes. Os treinadores vendem aos seus jogadores o valor da vitória. As apresentações são exercícios de influência, e a influência é o que impulsiona sua capacidade de vender qualquer coisa. Desenvolva suas habilidades de vendas. Aprenda a se relacionar positivamente com seu público. Estabeleça sua autoridade. Se possível, peça alguém com autoridade para apresentar você. Isso vai ajudar a construir a sua credibilidade. Para ser um orador público dinâmico, pratique constantemente e busque críticas construtivas. Não importa o quanto você aprimore suas habilidades de falar em público, você sempre pode melhorar. Peça a outras pessoas para avaliar você e as suas apresentações e fazer críticas construtivas. Sempre se fala mal quando não se tem nada a dizer. Voltaire. Inscreva-se em um curso de oratória. Filie-se a um clube Toastmasters. Conte histórias e piadas. E planeje palestras curtas. Pratique, pratique e pratique mais um pouco, para conseguir lidar confortavelmente com as questões a seguir. O que fazer se o meu cérebro congelar de repente? Faça uma pausa, expire e organize seus pensamentos. Se for preciso, pergunte onde eu estava. O público vai apreciar a sua franqueza. Como faça uma apresentação com pouco tempo de preparação? Confie no mapeamento mental para organizar suas ideias rapidamente. Como devo me apresentar aos executivos sêniores da empresa? Seja respeitoso e confiante e fale com autoridade. Você está ali devido ao seu conhecimento especializado e experiência. Mostre que você valoriza o tempo e a atenção do grupo. Quais são os erros da apresentação mais comuns? Erros frequentes incluem a falta de preparação adequada, uma apresentação monótona e falar demais, especialmente quando você já convenceu a todos na sala. Aprenda a ler o público para saber quando ele está do seu lado. Qual a melhor maneira de lidar com as perguntas do público? Respeite todas as perguntas e questionadores. Não se apresse. Se você não sabe a resposta, diga. Prometa retornar a pergunta quando souber a resposta ou pergunte ao seu público se alguém consegue responder. Que tal contar piadas e tentar ser engraçado? As piadas funcionam para aliviar o clima, porém devem gerar risadas e estar relacionadas com o tema da apresentação, o que torna as apresentações virtuais diferentes. É mais difícil ler um público remoto. As apresentações virtuais levantam questões técnicas únicas, como trabalhar com recursos visuais e fazer transições suaves entre discussões em grupos, workshops e intervalos.